Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Iola Araújo chama os manifestantes de vândalos e tem resposta à altura de Gilmário Vemba e Isidro Fortunato. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. A tal que vocês consideram a dona do país. É assim, dessa forma que se comporta. Chamando vocês de vândalos. Eu não entendo como é que essas pessoas não conseguem simplesmente vir a público a falar alguma coisa quando a população necessita de ajuda e quando essa população resolve resolver os problemas da sua própria maneira, elas são as primeiras a vir a público condenamos veemente, agindo como o MPLA. E eles são, né? Infelizmente. Olha, eu tinha muito respeito pela Iola Araújo. É a partir de hoje que fica bem claro e público. Yoeri tá cancelada, mano. Não, já não escutava as músicas dela há bastante tempo, né? Porque ela já não faz música. Só sabe fazer porcarias. Tá entender? Só sabe fazer merdas agora. É por isso que não tem sorte no amor. Todos os homens lhe abandonam. J Privado tá a ser muito pesado. Pesado é você chamar vândalo, tá a entender? A quem não tem o que comer. Isso sim é pesado. Yoeri, é basicamente isso. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa like e dislike se você não curtir. Siga as redes sociais do canal MSTV. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, a capital angolana viveu hoje um dia de caos com a paralisação de 3 dias iniciada pelos taxistas, que serão os dias 28, 29 e 30 de julho, em protestos contra o aumento do preço dos combustíveis. Apesar de rumores sobre uma possível cancelamento, a Associação dos Taxistas confirmou a continuidade da greve, que resultou em confrontos entre populares e polícias de intervenção rápida PIR, com registro de feridos e disparos de arma de fogo, a uso de gás lacrimogêneo e pilhagem de várias lojas e muitas mortes. No meio da tensão, a artista, ou melhor, cantorzeca do MPLA, de nome Iola Araújo, gerou polêmica ao partilhar nos seus stories uma publicação que classificava as ações dos manifestantes como arruaça e vandalismo. A mensagem dizia, abre aspas, é um direito manifestar-se, mas nunca será correto fazer arruaça, vandalizar um bem ou causar danos ao seu próximo, fecha aspas. A declaração da cantora provocou uma onda de reações nas redes sociais, enquanto alguns internautas concordavam com a Iola, defendendo que o direito de manifestação não justifica atos de violência. Outros criticaram a postura, argumentando que a revolta nas ruas reflete na frustração de uma população que enfrenta dificuldades diárias, como a falta de transporte público, aumento das propinas escolares e enriquecimento ilícito de servidores públicos. A posição de Iola Araújo não passou desapercebida por figuras públicas como Gilmário Vemba e Isidro Fortunato, que responderam com críticas contundentes. Vemba, conhecido pelo seu ativismo, disparou: o verdadeiro vandalismo é ignorar a voz do povo. Vandalismo é gastar dinheiro público em espetáculos, jogos de 90 minutos enquanto faltam autocarros para a mobilidade pública. Vandalismo é aumentar o preço dos combustíveis sem garantir transporte para pessoas de bens. E é um verdadeiro vândalo o jovem sem emprego, sem esperança, que sai às ruas para gritar por comida, ou quem prometer melhorar a vida do povo e ignora-o completamente. Questionou. Ainda o Gilmário Vemba foi e disse: quando um barco tem furo e está a entrar água, não vale apenas dizer, eu estou aqui em cima e aqui não tem furo. Não vou ajudar a tirar a água, porque quando afundar, todos vão afundar juntos. A resposta de Vemba, com tom irônico, sugere que ignorar os problemas da população e rotular aos manifestantes como vândalo é uma postura que agrava a crise, prejudicando a todos, inclusive aqueles que se consideram alheios ao sofrimento coletivo. Fonte MSTV. Já o Isidro Fortunato simplesmente veio ao público fazer uma live onde o mesmo, mano, escorraça os cantorzecos, todos esses que estão a criar essa hashtag vândalos, não sei quem, entre outros, blá blá blá, manifestaram. Não vou falar muito, vou deixar aqui para vocês poderem ouvir. Vamos lá ouvir, por favor. Olha, eu queria cumprimentar-vos mais uma vez, né? E dizer-vos o seguinte: em Angola está tudo conectado. Nada pode ser posto de fora quando se faz uma análise do cenário do que é que se passa em Angola. E houve movimentações, né,
que eu vou notando que foram movimentações muito estratégicas. Reparem bem que durante esse tempo todo que passou, havia algumas movimentações que estavam a ser feitas de formas a alocar-se indivíduos, ok? Indivíduos, vamos entender bem, indivíduos de confiança, de extrema confiança, do Fernando Garcia Miala, na polícia, no Ministério do Interior e no SIC. Olhem bem isso. Vamos só começar aqui a juntar algumas coisas. Hoje o Fernando Garcia Miala é uma das pessoas mais influentes de Angola. É o homem mais poderoso de Angola e pouca gente fala sobre isso. O Fernando Garcia Miala tem o controle total do SINCE, tem o controle total do Ministério do Interior, porque os indivíduos que estão alocados no Ministério do Interior são pessoas da sua confiança. O Manuel Homem é pupilo do Fernando Garcia Miala. Os indivíduos que se encontram na cabeça do SIC são indivíduos da confiança do Fernando Garcia Miala. E outro ponto interessante é que depois que esses indivíduos entraram e foram alocados estrategicamente nesses lugares, com a queda do Laborinho que foi posto de fora, o Miala agora controla esse espaço todo de mobilidade que tem a ver com aquilo que são as forças de defesa e segurança, né? E estão os homens da confiança dele nesses espaços. Agora você vê que de lá para cá esses espaços receberam muitos orçamentos para a compra de material. Material como carros antimotim, armas, bombas de dissuasão, receberam muito material. Como se eles estivessem a preparar o momento em que nós estamos a chegar agora. Meus irmãos, não se enganem. Há informações que passam por aí que se diz que tudo aquilo que foi criado hoje, esse vandalismo que nós assistimos hoje, é assim. Quando o povo está nas ruas, eles só precisam de alguém no meio do povo que incita. E muitos indivíduos ligados aos serviços de segurança do Estado estiveram em operação durante o dia todo de hoje, no meio da população, incitando a violência, invadindo estabelecimentos e iniciando a pilhagem para que o MPLA possa ter uma resposta a isso que está-se a passar. E as respostas já começaram. O MPLA já emitiu há bem pouco tempo vários comunicados no qual ele fala sobre o Estado reagir ao vandalismo e etc. E, vamos entender bem, a narrativa principal que eles estão a usar é a narrativa do vandalismo. Ou seja, o MPLA já se divorciou e já se afastou da narrativa da manifestação, já se afastou de qualquer narrativa que legitima a presença do povo nas ruas para a narrativa do vandalismo. A narrativa do vandalismo é a narrativa que dá acesso a uma resposta legal repressiva por via do Estado. E é justamente isso que o MPLA está a fazer. Um chamado Comando Unificado do MPLA passou uma mensagem muito clara das formas de atuação da polícia, do SIC e dos serviços de inteligência. Os serviços de inteligência estarão infiltrados dentro das comunidades, estarão em quase todas as ruas, em todos os bairros, e eles chamaram os bairros principais dos bairros de instabilidade, propriamente Viana, propriamente o Golfo, que foram os lugares onde se registraram maior influência, maior contato violento e maior também vandalismo. Esse vandalismo aqui foi, nós devemos entender que o vandalismo foi uma armadilha que foi feita pelos serviços de inteligência do Estado, porque eles precisam de semear novamente o medo na sociedade angolana. O MPLA, para sobreviver no poder, ele precisa da repressão e, acima de tudo, precisa do medo. O medo é muito importante porque foi o medo que levou a Angola, que trouxe a Angola onde a Angola se encontra atualmente. Foi o fracionismo, e o fracionismo não foi só um ato de eliminação física de indivíduos que não concordavam com aquilo que o MPLA fazia. O fracionismo foi também a semente fecunda do medo que o MPLA instalou dentro da sociedade quando matou o senso de consciência crítica da própria sociedade por via da eliminação de vários artistas, intelectuais e etc. Esse movimento é muito importante para se consolidar um Estado repressivo, um Estado autoritário. Você precisa de matar o livre pensamento da sociedade, o pensamento crítico e o pensamento coletivo. E foi essa grande obra
que está por detrás dos acontecimentos do 27 de maio. Não se tratou simplesmente de um descontentamento entre o MPLA e pessoas que não concordavam com aquilo que acontecia no MPLA e sentiam que a revolução estava a ser traída. Não foi simplesmente isso. O 27 de maio foi o apagamento sistemático de uma classe de angolanos que realmente defendia uma Angola para todos, que realmente defendia a descolonização e que realmente defendia o fim dos privilégios do colonialismo para a grande classe de maioria de mulatos, descendentes direitos de colonos e etc., que estavam envolvidos com o MPLA e muitos estavam em gabinetes do poder e decisão e muitos durante o governo de transição do Agostinho Neto, muitos desses indivíduos chegaram a estruturas de poder, gabinetes ministeriais, e esse governo de transição era composto por uma maioria de mulatos e brancos, ok? E foi a partir desse momento que Portugal entendia que a única forma de manter a sua influência política dentro de Angola no período de pós-colonialismo, no pós-independência, era simplesmente a sabotagem e a imposição de um determinado modelo por via do Agostinho Neto. Agostinho Neto, como toda a gente sabe, foi um dos líderes mais assimilados que a gente já teve. E essa assimilação de Agostinho Neto e o complexo de inferioridade, porque vamos jogar aqui, vamos entender que a inteligência portuguesa, a inteligentícia portuguesa joga muito com o complexo de inferioridade nos indivíduos. Por exemplo, Agostinho Neto tinha também complexos de inferioridade. E a ideia, por exemplo, de chamá-lo de poeta maior da língua portuguesa foi o caminho para que se mantesse a língua portuguesa como língua oficial e língua de unidade nacional, mas uma língua extremamente colonial. E isso evitou a busca pela cultura e a busca pela identidade. E esse foi um dos momentos áureos da influência cultural colonial, a manutenção dos modelos coloniais. E isso é parte do grande sofrimento que nós vivemos hoje como povo, a ideia de que não temos uma identidade, a ideia de que não temos culturas, a ideia de que não temos um país unificado que permita o surgimento de uma nação. Nós não temos isso. Então, esses foram os pontos-chave. Mas é preciso nós entendermos aqui que o MPLA hoje quer manter a atmosfera de medo, porque é a partir do medo que o MPLA constrói a sua própria autoridade. Porque politicamente o MPLA já não tem autoridade sobre os angolanos. Hoje o angolano mais dorminhoco consegue saber que o MPLA não tem políticas, o MPLA não tem vontade política, o MPLA não tem capacidade de realizar Angola, que o MPLA é corrupto e o MPLA é incompetente. O angolano mediano já sabe disso. Então a única forma do MPLA se manter no poder é provocando uma reedição do 27 de maio para impor um novo padrão de medo, para assassinar lideranças juvenis que eles julgam que são os responsáveis pelo grande despertar da consciência, pelo reacender da consciência da sociedade angolana, de uma juventude mais ativa politicamente, que se exprime e que leva as suas preocupações para as ruas. O MPLA nesse momento precisa de eliminar lideranças, o MPLA precisa de eliminar referências da juventude e que vão usar aqui o pretexto do vandalismo para fazer a reedição do 27 de maio. Já se soube que estarão indivíduos da baixa visibilidade, que é o grupo do combate contra o terrorismo, do SIC, indivíduos da baixa visibilidade, que estarão nos bairros a fazer um trabalho muito sujo. Com certeza estarão a eliminar muitos jovens promissores, líderes de manifestações, líderes assim da sociedade civil, referências da sociedade civil que estiveram a organizar as manifestações. Infelizmente, existem muitos traidores e os indivíduos, se calhar, foram todos catalogados. Catalogados por quê? Porque hoje existe muita infiltração. Hoje até o indivíduo que está ao teu lado, você não sabe que ele é dos serviços, quando ele é do SIC. Por quê? Porque devido à pobreza, ao desemprego em Angola, essas estruturas repressivas do MPLA, a Polícia Nacional, o SIC, o SINCE, etc., passaram a ser lugares de autorrecrutamento, recrutamento de muitos jovens. E jovens que aderem para esses espaços não porque têm talento para ser polícia, compreendem a lei, compreendem a sociedade e tal, então aí para uma missão extremamente necessária para a sociedade. Esses indivíduos não estão aí. Esses indivíduos estão a ser recrutados devido aos aspectos da sua própria forma de estar em sociedade. Então aí também por causa do desemprego, por causa da fome, ele precisa do emprego. E esse emprego nem que seja bufar os outros, passar relatórios do seu bairro, quem são os líderes do seu bairro, quem são as pessoas
pessoas que mais se debatem para as questões sociais. Muitos jovens têm trabalhado com os serviços de informação e segurança do Estado e têm trabalhado com SIC. E eles policiam, inclusive, eventos, estão sempre nas redes sociais, principalmente no TikTok. Muitos fazem agitação e etc. Outros não fazem agitação, outros estão simplesmente para tirar dados, para pedir amizade, depois pedir número de telefone. Quando se tem o número de telefone das pessoas, fica mais fácil identificar essas pessoas, fica mais fácil procurar essas pessoas, fica mais fácil ameaçar e intimidar essas mesmas pessoas. Hoje em dia, o SINS, o SIC estão em todo lado. No teu bairro você nunca sabe quem é quem. Nas redes sociais você não sabe quem é quem. E depois há algo que é muito importante deixar aqui claro. Essa ideia de muitas vezes criar-se grupos dentro do WhatsApp, grupos para se falar de muita coisa e põe-se lá indivíduos, muitos indivíduos que são postos dentro desses grupos é por simpatia, porque lhe viu com um discurso muito incendiário numa live, e isso serve de modelo de identificação para permitir que esse indivíduo esteja num meio onde existam outros indivíduos, referências para a sociedade civil e etc. E é assim que se conseguem números, é assim que se assassina muita gente. São sobre essas coisas que nós precisamos de falar. Hoje em dia o nível de infiltração é muito grande e nós sabemos já de antemão que estarão indivíduos da baixa visibilidade nas zonas periféricas da cidade de Luanda, principalmente Viana e Golfo 2, para caçarem referências e líderes de manifestações, provavelmente para assassinar essas mesmas pessoas. Nós estamos a ter aqui o princípio do novo 27 de maio e é justamente isso que o João Lourenço tem como último recurso para se perpetuar no poder. Ele trazer essa perspectiva de estado de sítio, que Angola está sitiada, que para trazer uma série de elementos jurídicos que permitem que o próprio Estado se defenda a si mesmo, porque uma das grandes armadilhas que nós temos é a forma como o Estado foi projetado. E dentro da África, o Estado colonial, ele tem esse DNA do próprio colonialismo. É o Estado que é uma pessoa de bem, é o Estado que quando se sente ameaçado tem legitimidade para matar os indivíduos. Mas nós não estamos perante um Estado normal, nós estamos perante aquilo que nós chamamos de partido-Estado. O que temos em Angola não é um Estado é uma coisa, mas em Angola o que funciona é o partido-Estado, que é um Estado profundamente influenciado pela dinâmica e pela agenda partidária do partido que governa o país desde 1975, nesse caso é o MPLA. E é justamente sobre essas coisas que eu queria chamar-vos a atenção. Manos, vocês precisam de ter muita atenção, precisam mesmo de ter muita atenção. O MPLA vai seguir as pessoas, vai infiltrar pessoas, vai mandar polícias de baixa visibilidade, vai mandar assassinos do SIC para matar pessoas nos bairros e etc. Com certeza durante esses dias vamos ver muita gente a desaparecer e etc. É justamente isso que o MPLA precisa de fazer para semear novamente o medo, para semear o medo por via do terror e manter as pessoas todas com medo. E as pessoas novamente se submeterem aos caprichos dessa organização política, que também é uma organização extremamente criminosa. Eu acho que as pessoas precisam de saber de como é que as coisas funcionam em Angola. As pessoas precisam de ter uma ideia de como é que os níveis de infiltração que a nossa sociedade sofreu. As pessoas estão a ser envenenadas, as pessoas estão a ser mortas, as pessoas estão a desaparecer e ninguém quer falar sobre essas coisas. E há uma questão que é muito interessante, que eu acho que é muito interessante, que é mais um recado para os intelectuais de Angola, que são os principais, vamos entender bem, os intelectuais de Angola são os principais que fazem a manutenção da narrativa do vandalismo. Milhares de intelectuais em Angola estão a colar a narrativa do vandalismo para o sistema poder associar o vandalismo com o terrorismo e poder dar uma resposta violenta e repressiva à medida daquilo que eles entendem por terrorismo. Mas saibam desde já que são justamente os tais intelectuais que nós temos, esses intelectuais que ficaram a saber que o João Lourenço gasta 1 bilhão e 500 milhões de dólares, ok? Em viagens e nunca falaram nada. São os mesmos intelectuais que ficaram a saber do rombo de 7 bilhões de kwanzas da AGT e nunca falaram nada publicamente. Quer dizer, esses intelectuais que têm direito à palavra e etc. e muitos já estão cooptados pelo MPLA e que vão estar nas televisões para continuarem a fermentar a narrativa do vandalismo, porque vocês sabem que o MPLA recentemente acho que chegou a aprovar uma lei
contra o vandalismo, uma lei do vandalismo. Então é justamente isso. É para nós começarmos a ver aqui as armadilhas, como é que elas vão se reagrupando. O MPLA recentemente acabou por oficializar uma lei sobre vandalismo e etc. E eu ainda falei com muita gente, eu fiz comentários, eu disse, esse vandalismo que a gente está a falar, porque eles falaram sobre as manifestações, mas o que as pessoas precisam de saber, e é um dado correto, é que as manifestações sempre foram sabotadas pelos serviços de inteligência e segurança do Estado e pela própria Polícia Nacional. Primeiro, por via da infiltração de indivíduos e segundo, por via da criação de momentos de vandalização e de ataque a bens públicos e infraestruturas privadas durante o percurso das manifestações. Eles fazem isso propositadamente. E o calor da população, nós temos que entender também os sinais. A nossa população não é uma população educada, é uma população que foi deseducada, é uma população que foi privada de educação, e essa privação de educação foi um grande programa político do MPLA para manter as pessoas adormecidas. Você dá cerveja nas pessoas, dá kuduro, você cria um ambiente no qual as pessoas se identificam com prostituição, com alcoolismo, com delinquência, você cria um ambiente ácido dentro da sociedade que passa a ser um meio das pessoas se identificarem umas com as outras, mas elas se identificam fundamentalmente por causa da frustração coletiva, que é o elemento primordial e principal que faz com que as pessoas estejam unidas dentro de uma identidade artificial construída dentro de um propósito político, e é justamente isso que a gente está a falar. É para te dizer que a ignorância, a estupidez, a covardia, o conformismo, todas essas problemáticas de fórum psíquico e etc., elas são um programa do Estado, elas são engenharia social, elas não são naturais, elas provêm dos problemas que o próprio Estado cria dentro do código social. Significa que o Estado cria problemas e a incapacidade de resolver esses mesmos problemas cria um ambiente para manifestação de diversas formas de pensamento que de certa forma facilitam a sobrevivência do Estado corrupto. É justamente isso que a gente precisa de falar. Não vamos dar muita volta, mas vamos ao centro nervoso das questões. Nesse momento o MPLA quer reeditar um 27 de maio, porque o MPLA precisa do medo. Da mesma forma que o MPLA foi capaz de levar o medo até o Cafunfo por via da repressão violenta, porque sabia que havia um movimento do protetorado de da Lunda Norte, que é um grupo que já vem fazendo muita pressão devido àquilo que são as políticas do Estado para aquela zona que é uma das zonas mais ricas da Angola, mas que infelizmente o povo vive na mais profunda miséria e sem nenhuma capacidade ou responsabilidade do próprio governo angolano. Eles entendem que aquela é uma zona de extração, é uma zona onde se pratica o extrativismo violento, com corporações chinesas, russas e etc. E eles entendem que a revolta do povo pode perigar os seus negócios, porque não são negócios do Estado, são negócios de indivíduos ligados à esfera da administração do Estado. Então eles entendiam que tinham que massacrar aquele povo para semear o medo naquele espaço, para o povo deixar de se intrometer nos negócios de indivíduos ligados ao Estado. E foi isso que aconteceu. O massacre do Cafunfo não teve nada a ver com revolta do protetorado, por assalto a uma esquadra com katanas e não sei o que, nada disso. Aquilo foi encenado pelos serviços de segurança do Estado e foi uma operação de baixa visibilidade levada a cabo pela Polícia Nacional em coordenação com outros indivíduos que fizeram aquele trabalho que resultou no massacre de mais de 200 pessoas na Lunda Norte. E os munícipes, as pessoas, o pessoal que vive, o pessoal da Lunda disse que foi muita gente que morreu porque vários corpos passaram a ser levados para florestas e fizeram valas comuns na floresta e nunca houve uma investigação formal porque o próprio governo angolano nunca permitiu que nem os deputados, nem a oposição, nem os deputados da oposição fizessem um trabalho exaustivo de investigação para determinar se existiam valas comuns ou não aí. E o mesmo já aconteceu com o pessoal, por exemplo, do lado sul da Angola. Nós sabemos que aquilo que aconteceu, que dizem um massacre que houve, calupetecas e etc, babá aceita, queriam blá blá, atacaram polícia e não sei o que, também foi outra operação que visava semear o medo dentro do povo da etnia ovimbundo. Esse trabalho que o MPLA faz. O mesmo que acontece com Cabinda, desses combates que se trava com a FLEC e etc, essa perseguição, essas guerras que se faz, tudo é uma forma de manter o espírito desses povos para baixo e o controle e a autoridade do Estado sobre as determinadas parcelas do território angolano, principalmente parcelas do território que são extremamente ricas e representam uma parte substancial daquilo que é as receitas do Orçamento Geral do Estado. As pessoas precisam de saber disso.
O que está-se a passar em Angola é que em Luanda, por exemplo, é que Luanda é o centro nevrálgico da Angola. Luanda é o sítio onde estão os intelectuais, onde estão isso e aquilo. Mas eu temo muito que os nossos intelectuais sejam uma grande armadilha, porque os nossos intelectuais eles estão muito preocupados em legitimar, ok, a narrativa do vandalismo, que é a narrativa que vai dar poder ao Estado para a prática da repressão violenta. Nenhum desses intelectuais fala da fome, nenhum desses intelectuais fala das viagens do presidente da República que gastam mais do que o dinheiro para construir escolas e hospitais. Ninguém fala dessas coisas, ninguém fala da AGT, ninguém fala do vandalismo social que nós vivemos, ninguém fala da violência social, da fome, etc. Mas todos eles se apoiam para falar do vandalismo. É o que se diz por aí. Quem não olha para a causa da fome, não pode criminalizar a fome. É preciso nós olharmos para a realidade dos fatos. Nenhum de nós, na verdade, quer vandalismo. O vandalismo é um produto orgânico de determinadas operações e muitas vezes da expressão popular, do medo, muitas vezes, e do desespero, muitas vezes. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com raiva. Nós não conseguimos entender como é que Angola, dizem que Angola é pobre, mas o presidente vive uma luxúria incompreensível. O presidente usa o dinheiro do Estado de uma forma unipessoal, como se fosse propriedade privada, e faz de Angola uma propriedade sua. Isso ninguém devia admitir. Os angolanos não têm que admitir isso. Os angolanos não têm que admitir isso. Os angolanos precisam se levantar contra isso. Mas aí vêm essas questões todas que estão a ser aqui apontadas. Essas operações, elas são planejadas com muito tempo de antecedência. O SINCE está dentro disso. O SIC está dentro disso. Por isso é que nesses lugares estão pessoas da confiança do senhor Fernando Garcia Miala. Estão lá os agentes do Sinfo, agentes sêniores do Sinfo, que foram escolhidos a dedos pelo senhor Garcia Miala, que é o último indivíduo, o último escudeiro do João Lourenço. Ele é que tem os poderes e ele é que tem feito esse trabalho sujo todo. Ou seja, em muitos aspectos a população está a ser conduzida para este caminho por via dessas operações silenciosas para que o povo se rebele contra as estruturas do próprio Estado, mas essa rebelião ela está a ser conduzida por elementos altamente treinados que se infiltram dentro das manifestações para fazer os distúrbios e para ganhar-se a legitimidade do Estado de massacrar, de perseguir, de matar e de intimidar. Eles não querem essa juventude que está a despertar. Porque a juventude desperta, há um ciclo para a juventude despertar. Desde o 27 de maio, ok? Desde o 27 de maio, passaram 40 e tal anos. Do 27 de maio até hoje. Passaram 50 e tal anos. E todas as sociedades, por mais que elas sofram com processos de engenharia social, elas tenham um processo espiritual também de despertar. E essas sociedades, normalmente, elas acabam por despertar. A juventude acaba por despertar porque a dinâmica da própria sociedade, a dinâmica do próprio mundo, acaba por ter algum impacto dentro das nossas sociedades, a ponto de nós fazermos comparações entre nós e os outros povos, olhar para a questão das riquezas que nós temos, os outros povos que não têm, que vivem melhor que nós. Então isso começa a criar aqui várias discussões. E o outro ponto é que também existem vários, hoje a informação ela é mais globalizada e há muito acesso à informação. Há jovens que vão conseguindo ter acesso à informação e partilham essa informação com outros jovens e vai se criando uma sociedade mais intelectual em que vão surgindo novos intelectuais, pessoas com uma visão diferenciada que conseguem observar as problemáticas sociais. De tempos em tempos, ela precisa de fazer uma limpeza nessa juventude que desperta. Daí é que nós estamos a ver aqui a criação e a reedição do 27 de maio, porque o MPLA já conseguiu sentir que existe muita força no meio dessa juventude nova. Então eles precisam de perseguir, precisam de prender, precisam de matar essas referências para adormecer novamente a sociedade, iniciar um outro processo de escravidão. Vandalismo é uma consequência. O vandalismo não é propriamente uma ação. O vandalismo é uma consequência que tem as suas causas na exclusão social, na fome, na miséria, na incompetência, na corrupção e no descaso dos dirigentes angolanos, principalmente no descaso do presidente do MPLA, João Lourenço. Este sim é o maior vândalo do país, porque só um vândalo é que gastaria 1 bilhão e 500 milhões de dólares em viagens que não trazem nenhum retorno e não conseguem dar uma resposta àquilo que são as questões econômicas do próprio país. Só um vândalo seria capaz de gastar
todos os meses a quantia de 350 mil dólares para poder ter a atenção de potências ocidentais, como no caso dos Estados Unidos da América, por via do lobbying, e o governo de João Lourenço desde 2017, que faz esse trabalho de pagar lobbying, de pagar empresas de lobbying nos Estados Unidos da América para poder ter acesso a Donald Trump ou ao Joe Biden. E isso é uma vergonha muito grande. Nós não temos indivíduo capacitado para olhar o país e para tentar dimensionar o desenvolvimento, olhando para o povo como maior aliado. O João Lourenço é aliado dos estrangeiros. Ele julga que os estrangeiros é que devem reconstruir Angola e a população deve se manter fora desse ciclo para serem perpetuamente gratos à escravidão que o MPLA oferecerá depois disso. E não é isso que a nossa juventude quer. Não é isso que nós queremos. Portanto, não nos vão matar a todos. Podem ameaçar a população, podem pôr os blindados nas ruas, podem perseguir e matar, mas vocês não vão poder fazer isso tudo. E tu, meu irmão, que és polícia, pense 2, 3, 4, 5 vezes. Faz sentido ires matar o teu irmão que está a reivindicar pelas melhores condições de vida, até dos teus filhos, quando vai nas manifestações também és o tal vândalo que vai roubar frango porque deixou fome em casa. Pensa nisso, mano. Nós não podemos continuar a ser partícipes de um processo que celebra a nossa destruição coletiva, celebra a nossa miséria coletiva, celebra a destruição dos valores da nossa sociedade. Nós precisamos acordar em conjunto. Ou vai ser todos ou ninguém. Mas não podemos continuar a aceitar que um grupo beba champanhe enquanto que o outro não tem água, nem água para beber. Então é justamente sobre isso. Pequenos grupos com garrafas de champanhe e uma grande maioria com lábios secos sem água para beber. E é aí que a gente põe o nosso pé. E é aí que a gente leva a nossa preocupação. Preocupem-se, olhem para os vossos bairros, protejam as vossas comunidades, protejam as lideranças, aqueles que falam por vocês, e tenham muita atenção, porque o MPLA, da forma que estão a emitir comunicados, a elevar o tom sobre a questão do vandalismo, é justamente uma manobra que visa inflamar essa narrativa de formas a ganharem legitimidade para perseguir, prender e assassinar jovens angolanos. E não é isso que nós queremos. Meu irmão, tu que estás desse lado, abra o olho, lutemos juntos, olhemos para as coisas com mais seriedade. Eu não gosto de vandalismo, mas eu acho que o maior vândalo que nós temos está desde 1975 no poder. E eu, o MPLA. O MPLA são os maiores vândalos. Se tu não consegues ver o vandalismo na forma do João Lourenço governar, você não está apto para chamar o povo de vândalo. O povo é uma consequência das péssimas escolhas, é uma consequência dos vícios que existem entranhados na tripa política do MPLA. Portanto, é lá que o nosso olhar deve estar, é lá que a nossa indignação deve estar virada. Tu não podes te indignar com teu irmão que não tem arroz e que vê a oportunidade de tirar um saco de arroz dentro de uma loja e ele tirou porque tem fome, e a fome é um produto das péssimas políticas. Nós devemos chegar a quem fabrica fome. Quem fabrica fome para vender o assistencialismo é quem nós devemos estar a olhar com indignação. Não é o fulano que tem fome. Paremos com isso, paremos de criminalizar-nos uns aos outros. A culpa não é minha, a culpa não é tua, a culpa é de quem governa. Quem governa tem a capacidade de fazer melhor. Não faz melhor porque não quer, não faz melhor porque falta vontade política. E enquanto faltar vontade política, o povo continuará a sofrer e eles continuarão a buscar nas nossas fragilidades 1001 formas de tentarem nos eliminar a todos, matar a todos e matar a nossa revolta connosco. Não podemos permitir isso. A nossa geração é aquela geração que não pode falhar. A geração desses senhores estão velhos, mas são velhos extremamente canalhas. São velhos canalhas e são velhos assassinos com muito sangue nas mãos, que agora estão preocupados naquilo que vão deixar para os seus filhos, para darem continuidade nesse império sangrento que mata angolano todos os dias. Portanto, você deve estar acordado, você deve acordar, você deve olhar lá fora e deve olhar com muita clareza. Não maltrata o teu irmão, não persiga o teu irmão, não condena o teu irmão. O nosso inimigo é apenas um e nós sabemos, nem é bom usarmos a ideia de inimigos entre os angolanos. Os indivíduos que nos maltratam a todos até parece que nem são angolanos, eles fazem isso de propósito. Então nós precisamos de olhar as coisas como elas são. Manos, protejam-se uns aos outros. Amanhã não saia de casa, ninguém pode ir te bater a casa para te matar dentro de casa. Se bem que o MPLA não se importa de fazer isso, mas você deve ficar dentro de casa. Fica dentro de casa, medita, pensa no país que nós queremos para todos nós, porque a paralisação começou hoje e ela tem que se estender. Eles perseguiram os dirigentes da NATA, ameaçaram, intimidaram e etc. Mas o povo está firme. Mantenham-se firmes, tenham coragem, porque da nossa coragem depende do nosso futuro. Já dizia Jonas Chavim. Estou com vocês, um abraço a todos vocês. Mantenham-se firmes, meus irmãos. Estamos juntos.